Vamos falar sobre os próximos jogos da seleção? No vídeo de hoje eu trago tudo o que você precisa saber, as datas, os horários, onde assistir as partidas, os momentos e os destaques de Senegal e Tunísia, além também de relembrar aqueles convocados da seleção brasileira e as possíveis escalações nos dois amistosos. Só ressaltando que eu gravo esse vídeo no dia 11 de novembro, então desconsidere tudo que eu não citar em relação a alguma mudança que aconteceu depois desse dia. Vamos falar sobre Senegal primeiro. O time africano chega invicto em 2025, também não perdeu em 2024, é verdade que não enfrentou seleções de outros continentes, mas mostra que vamos enfrentar um time em alta. A última derrota do próximo adversário da seleção brasileira foi em 12 de setembro de 2023, um amistoso contra a Argélia. Desde então foram 8 vitórias e 6 empates. Em 2025, o Senegal venceu a Inglaterra por 3-1 em junho e caiu para Marrocos nos pênaltis, na semifinal da Copa das Nações Africanas, que foi vencida justamente por Marrocos. Senegal se classificou para a Copa do Mundo, já está garantido, ficou em primeiro lugar no grupo da África nas eliminatórias, com 24 pontos em 30 possíveis. O último jogo entre Brasil e Senegal foi em junho de 2023. Ainda sob o comando de Ramon Menezes, o Brasil perdeu por 4-2 para Senegal e na outra vez que enfrentamos o time africano foi em outubro de 2019, no empate por 1-1. Então ainda não vencemos essa seleção, claro, foram apenas 2 jogos, mas é uma motivação um pouquinho maior para os jogadores conquistarem essa primeira vitória. E como que o Senegal gosta de jogar? É um time muito rápido, um time que aposta muito nas transições, é um jogo reativo, mas sem deixar de atacar, aposta muito nos alas, também tem um jogo aéreo muito forte, você vai ver que alguns dos destaques de Senegal eles têm esse fundamento como uma grande característica. E a escalação, primeiro vamos colocar aqui na tela para vocês os convocados, você está aparecendo aí para vocês, alguns destaques da seleção de Senegal que são mais conhecidos, digamos assim, e que, claro, tem como qualidade técnica, que são jogadores de um repertório maior em Senegal. O Mendy, do Al Ahly, goleiro, ex-Chelsea, Koulibaly, do Al Hilal, também ex-Chelsea, Gana Gueye, do Everton, volante mais pegador, que também teve passagens pelo PSG, o Sarr do Tottenham, que está jogando muito bem nessa temporada, o Ndiaye do Everton, o Mané do Al Nassr, que tem 4 gols em 6 assistências em 15 jogos nessa temporada, então ainda continua sendo um protagonista. O Mané que vocês já estão cansados de saber quem é, ex-ponta do Arsenal, o grande nome de Senegal. Nicolas Jackson, que está surpreendendo lá no Bayern de Munique, foi meio de escanteado do Chelsea, mas chegou lá no clube alemão e está jogando muito bem, fazendo gols. E o Ismaila Sarr, do Crystal Palace, que tem 10 gols em 18 jogos. São alguns dos nomes que eu destaco em Senegal. É um time que gosta de jogar majoritariamente no 4-2-3-1 e a provável escalação para enfrentar o Brasil tem Mendy no gol, o Anthony Mendy ou Ilay Camara na lateral direita, o Nkate e o Koulibaly na zaga e o Diouf na lateral esquerda. O meio de campo deve ter Gueye, Pape Sarr e Ndiaye e nas pontas com Ismaila Sarr na direita, Mané na esquerda e Nicolas Jackson por dentro. Então esse é o provável time do Senegal. Lembrando que o jogo entre Brasil e Senegal será em 15 de novembro, no sábado, no Emirates Stadium, estádio do Arsenal, em Londres, na Inglaterra, às 13 horas, horário de Brasília. Antes de te falar como que chega a Tunísia, peço o seu like se você está curtindo esse vídeo e também para ajudar no crescimento do canal, sempre que você clica aí no like, ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas. E se você gosta do tema seleção brasileira, já ativa aí o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. A Tunísia ainda vai enfrentar, mais uma vez, eu gravo esse vídeo no dia 11. Antes de encarar o Brasil, a Tunísia tem 2 amistosos, Mauritânia e Jordânia, que assim, não vai servir muito de base para a gente ter uma noção. Eu estava lendo algumas coisas sobre a Tunísia, eles vão fazer muitos testes nesses amistosos, imagino que contra o Brasil já deve ser um time um pouco mais encorpado. A Tunísia perdeu apenas 1 de 8 jogos em 2025, também para Marrocos. Você vê que Marrocos seria o melhor adversário possível para o Brasil, infelizmente não foi possível, mas Senegal e Tunísia também chegam muito bem. A Tunísia fez 28 pontos em 30 possíveis e já está classificada
para a próxima Copa do Mundo e foi eliminada na fase de grupos da Copa de 2022. No grupo que tinha França e Austrália. A Dinamarca ficou em terceiro. Então era um grupo mais forte, a Tunísia que vem conseguindo manter uma tradição em disputar Copas e ainda mais facilitado por essa quantidade maior de países que vai ter na Copa do Mundo. Brasil e Tunísia só se enfrentaram 2 vezes na história. O Brasil goleou nas duas. 4-1 em 1973 e 5-1 em 2022. Também foi um dos amistosos de preparação do Brasil para a Copa. Gols de Rafinha 2 vezes, Richarlison, Neymar e Pedro. Vou deixar aqui na tela para vocês os convocados da Tunísia. Sendo bem sincero, confesso que não conheço muitos jogadores. Para falar a verdade, estava olhando aqui, tentei pesquisar, cliquei nome por nome aqui. Nunca ouvi falar de nenhum jogador da Tunísia, nenhum deles joga em um grande time do futebol europeu. Pelo que eu pude ler e acompanhar, o grande destaque da Tunísia é o Ben Rondani, meio-campista do Al-Ahly do Egito, é um cara box-to-box, titular absoluto da Tunísia, é um jogador que consegue ser criativo e forte ao mesmo tempo. Mas tirando ele, não tem um jogador que chama muito atenção na Tunísia. Mais uma vez, não sou especialista na Tunísia, é difícil achar informações sobre esses países africanos, mas pelo que eu pesquisei, não é um time que conta com grandes destaques individuais. Mas, só para não deixar de citar aqui, a provável escalação da Tunísia deve ter Dahemen no gol, Valery Bron, Talbi e Abdi na zaga, Shaqiri Ben Rondhani e Mesbri no meio de campo, e Slit, Jaziri e Layoni no ataque. É um time que gosta de jogar no 4-3-3 e se preocupa um pouco mais com a defesa do que Senegal. Não é um time que tem tanta criatividade, até por ter menos jogadores com capacidade técnica. Então é uma equipe que vai se focar muito na disciplina tática. É um time que deve jogar ainda mais fechado contra o Brasil e que não tem tanta criatividade para atacar. Isso é uma crítica que os jornalistas lá da Tunísia vem fazendo à seleção. Então o Brasil deve ter um pouco mais de facilidade em termos defensivos, não deve sofrer tanto como contra Senegal, mas vai precisar de ter mais criatividade com a bola, vai precisar encontrar espaço, vai ser um bom teste, tanto a Tunísia quanto a Senegal, porque Senegal vai atacar muito o Brasil, tem ótimos jogadores, estou muito ansioso para ver esse jogo, e contra a Tunísia, o Brasil vai ter que ter mais criatividade, contra uma seleção que deve jogar bem fechada, com linhas bem baixas. E o jogo Brasil e Tunísia está marcado para o dia 18, 3 dias depois do amistoso contra Senegal, às 16h30 de Brasília. Então, uma terça-feira e 4 horas da tarde, vai ser ruim para muitas pessoas que não vão poder acompanhar. O jogo será no Decathlon Stadium, na cidade francesa de Lille. E os 2 jogos terão as transmissões que a gente já está acostumado. Globo, Sport TV e GE TV. Eu, aqui no canal, vou fazer o pré-jogo apenas do jogo contra Senegal, porque contra a Tunísia eu devo estar trabalhando no momento, então não vou conseguir. Inclusive, o pós-jogo também vai demorar um pouquinho mais. Agora, falando sobre seleção brasileira, para você que não lembra, vou deixar aqui os convocados na tela. As novidades em relação à última convocação foram as presenças de Ederson, Wesley, que tinha sido chamado, mas foi cortado, Danilo, Alexandro, Luciano Juba, Fabinho e Vitor Roque. Dessa vez a seleção não teve grandes cortes. O único corte foi a saída do Hugo Souza, goleiro do Corinthians lesionado, que deu lugar ao John, goleiro do Nottingham Forest. Eu fiz aqui 2 prováveis escalações, mas lembrando aqui que não é o que eu gostaria, é o que o Ancelotti vem demonstrando nos últimos amistosos. E eu imagino que mais uma vez ele vai seguir o padrão, até mesmo por, nesse caso, o adversário mais forte ser o do primeiro jogo. Eu imagino que ele vai com o time 100% no primeiro jogo e depois vai mesclar um pouquinho no segundo. No primeiro jogo, então, a gente deve ter, eu imagino, o Ederson no gol, o Wesley na lateral direita, Marquinhos e Magalhães na zaga e o Alexandro na lateral esquerda, Casemiro e Bruno como volantes, e no ataque Estevão, Rodrigo ou João Pedro. Eu acho que a grande dúvida é essa, porque o João Pedro não estava na última convocação. Inclusive, na verdade ele estava, né, mas foi cortado, foi uma coisa assim. O João Pedro esqueci de citar nas novidades. Matheus Cunha e Vinícius Júnior, acho muito difícil fugir disso. Sem o Douglas Santos, o Alexandre, ao meu ver, é o favorito. O Wesley retomando a condição de titular, assim como o Marquinhos. Acho que hoje o Marquinhos está sim na frente do Militão, apesar de eu não concordar. E a dúvida ali é se o Vini vai jogar como segundo atacante, né, um cara mais por dentro,
ou será o João Pedro e aí o Vini vai para a esquerda. No segundo jogo, eu vejo ele dando mais uma oportunidade ao Bento, mas aqui também cabe a dúvida se ele não vai querer dar uma sequência ao Ederson. Acho que o Wesley será mantido na direita, porque o PH já teve muitos minutos na última data FIFA, e o Wesley é um cara que também precisa de rodagem na seleção. Acredito que o Militão possa entrar no lugar ou do Magalhães ou do Marquinhos, porque vem jogando muito bem, e o Caio Henrique na lateral esquerda para ter mais minutos com a camisa da seleção. Por que não o Juba? Porque o Ancelotti já demonstrou que pelo menos dentro das convocações, dentro dos jogos, ele respeita uma certa hierarquia. E o Caio Henrique vem sendo convocado há mais tempo do que o Juba. Então eu imagino o Juba entrando somente no segundo tempo. Fabinho, assim, eu tenho 90% de certeza que ele vai ser titular, porque o Ancelotti vai querer ver o Fabinho tendo mais minutos, pra gente ter uma noção de como está o Fabinho. Acho também que ele vai mudar para o 4-3-3, ou nesse caso, pode até ser que não, porque é uma seleção mais fechada, mas o Ancelotti vem fazendo esse teste do 4-3-3 nos segundos jogos, então seria André e Paquetá no meio de campo, com o Luiz Henrique na ponta direita, o Rodrigo ou Vini, depende aí se o Rodrigo vai ser titular no primeiro jogo, acho que aqui tem uma indefinição, e ou o João Pedro, ou o Richarlison, ou o Vitor Roque, também depende se o João Pedro vai ser titular no primeiro jogo. Acho que não vai fugir muito disso, mas deixa aí nos comentários qual escalação você gostaria de ver, o que você espera desses jogos do Brasil contra Senegal e Tunísia, e fica o convite para você assistir esse vídeo aqui que está aparecendo na tela para você, do Ancelotti, qual seria a escalação ideal na cabeça do Ancelotti se a Copa do Mundo começasse hoje. Eu vou nessa, um abraço, e até a próxima.